Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre um tema pesado, mas necessário. Algo que às vezes a gente vê até nas manchetes, mas raramente para pensar com profundidade. Como ser policial no Brasil virou motivo de medo. Medo, sim, não só por parte de quem cruza com um policial na rua, mas principalmente para quem veste a farda todos os dias e sai de casa sem saber se vai voltar. E se você acha que eu estou exagerando, fica comigo até o final que você vai entender o porquê. Então, vamos começar com uma pergunta simples. O que leva uma pessoa a querer ser policial no Brasil? Muitos dizem que é vocação, outros que é estabilidade. Tem gente que entra porque viu o pai na farda ou porque sonha em proteger a comunidade. Mas o que quase ninguém conta é que, no dia em que esse sonho se realiza, começa uma rotina de pressão, riscos e cobranças que poucas pessoas aguentariam. Para começar, a formação. Um curso de formação de policial militar não é brincadeira. São meses de treinamento pesado, disciplinas teóricas, práticas, instruções de armamento, defesa pessoal, direito penal, abordagem tática e tudo isso ganhando pouco. Isso mesmo, em muitos estados, o aluno soldado recebe um salário que mal cobre os custos com transporte e alimentação. Mas ele segue ali, firme, acreditando que um dia vai valer a pena. Aí vem o primeiro dia de farda. A emoção de vestir aquele uniforme é forte. A sensação de missão, de dever, de orgulho. Só que, junto com isso, vem uma carga que poucos estão preparados para suportar. O medo. O medo real. Porque ser policial no Brasil é, muitas vezes, carregar um alvo nas costas. Segundo os dados recentes, o Brasil está entre os países que mais se mata policiais no mundo. E olha, não estou falando de confronto com criminosos. Muitos morrem fora do serviço, de folga, só por serem reconhecidos como policiais. Porque o crime organizado hoje tem olhos em todo canto. E quando identificam um policial, mesmo que esteja desarmado, com a família no mercado, ele pode ser executado na hora. Simples assim. E isso afeta tudo. A vida de um policial é marcada por um tipo de tensão que não desliga nunca. O cara vai no mercado com a esposa, mas não pode relaxar. Tá sempre de olho na porta ou até em outras pessoas em volta. Vai buscar o filho na escola com o colete escondido por baixo da camisa, evita dizer a profissão em lugares públicos. Muitos até mudam de bairro ou evitam falar com vizinhos, porque ser identificado pode significar morte. Agora imagina viver assim, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Isso corrói a mente e muitos policiais desenvolvem ansiedade, depressão, síndrome do pânico e sabe o que é pior? Eles não podem mostrar fraqueza, porque dentro da corporação ainda existe um estigma muito forte sobre saúde mental. Pedir ajuda é visto muitas vezes como um sinal de fraqueza, e isso leva muitos ao limite. E quando a gente fala de rotina, aí o buraco ainda é mais embaixo. A Polícia Militar trabalha com escala puxada, muitas vezes virando 24 ou 36 horas direto, com poucas horas de descanso. E depois ainda é chamado no rádio porque está faltando efetivo. Isso porque em vários estados do Brasil há um déficit enorme de policiais. Tem batalhão que deveria ter 200, 300 homens e funciona apenas com 80. E aí os que estão na ativa são sobrecarregados, sem estrutura e com viaturas sucateadas. E mesmo assim, eles enfrentam comunidades dominadas pelo tráfico, lidam com manifestações, brigas familiares, acidentes de trânsito, assaltos, resgates, tudo. Porque a PM não atua só na repressão ao crime, ela está em todo lugar, só que a imagem construída em torno dela é muitas vezes distorcida. Tem muita gente que enxerga o policial como um inimigo, como alguém truculento, violento, racista. E sim, existem casos absurdos de abuso de autoridade, de violência injustificada, e isso tem que ser investigado, tem que ser punido, exposto. Mas também existem milhares de policiais que fazem um trabalho decente,
honesto, arriscando a própria vida para proteger quem não conhece, e esses quase nunca aparecem na mídia. O problema é que esse estigma atinge todos, e o policial, além de lidar com o crime, ainda precisa lidar com desprezo da parte da população. É comum ver nas redes sociais comentários como "tem que morrer mesmo" quando um PM é assassinado, como se fosse algo justo, como se a farda apagasse a humanidade daquela pessoa. Mas, por trás da farda, tem um ser humano, tem um pai, uma mãe, um irmão, uma filha, tem gente que chora, que sente medo, que tem planos, sonhos, contas para pagar. Tem policial que sai de casa todos os dias com a oração na boca, pedindo só para voltar inteiro, que abraça o filho como se fosse a última vez. E isso é pesado demais para se carregar sozinho. E outro ponto importante é o salário. Em muitos estados, um soldado da PM ganha em torno de R$ 4.000. E isso para arriscar a vida todos os dias. Agora pense, um cara que ganha esse valor tem uma arma na cintura, uma viatura para cuidar, um colete vencido no corpo e é jogado numa favela dominada por facções, sem respaldo jurídico, sem apoio psicológico e muitas vezes com medo até de usar a arma, porque se atirar vai ter que provar que não cometeu abuso e se não atirar, pode morrer. É um dilema cruel e o sistema, em vez de proteger esse profissional, empurra ele para o abismo. Poucos têm acesso a um plano de saúde decente. Muitos não conseguem financiar uma casa porque o banco considera a profissão de alto risco. Outros são transferidos de batalhão sem aviso, mudando toda a rotina da família. E quando se aposentam, os que sobrevivem recebem um salário ainda menor. Como se todo o sacrifício de anos na rua valesse menos depois de velho. E não para por aí. A família do policial também sofre. A esposa vive em tensão. Os filhos crescem com medo do pai não voltar. Muitos têm de mudar de escola porque o sobrenome denuncia a profissão. E isso, aos poucos, vai moldando a rotina de isolamento. O policial vira um ser à parte da sociedade. Não confia em ninguém, não relaxa, não desarma. Mas, mesmo assim, ele segue. Mas por quê? Porque acredita que pode fazer a diferença, porque no meio do caos ainda vê sentido em proteger, porque às vezes um simples obrigado de alguém que foi salvo vale mais do que o salário do mês, porque ainda tem quem reconheça o valor da farda. E é por isso que esse vídeo existe, não para defender ou acusar ninguém, mas para fazer você pensar que sim, temos que cobrar responsabilidade, punir abusos, exigir formação de qualidade, mas também precisamos olhar com humanidade para quem veste a farda, porque é muito fácil julgar à distância. Difícil é viver o que eles vivem. Bom, ser policial no Brasil virou um motivo de medo e não era para ser assim. Era para ser motivo de respeito, de valorização. Mas enquanto a gente seguir tratando o policial como descartável, enquanto o sistema continuar ignorando os traumas que ele carrega, a farda vai continuar sendo mais um fardo do que um símbolo de proteção. E aí, a pergunta que fica é: quem vai querer ser policial no futuro? Bom, se esse vídeo te fez refletir, por favor, compartilha. Faz esse assunto chegar em mais pessoas, porque só quando a gente entender o tamanho do problema é que pode começar a mudar alguma coisa. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.